Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Santíssima que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, e vamos à nossa vinheta. Bem, eu sou teólogo, catequista, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, sua dúvida, sua pergunta, compartilhe os nossos vídeos para outras pessoas, me ajude a divulgar esse canal, a evangelizar. Se cada pessoa que me assiste, mandasse para outra pessoa, para os seus grupos, para mais pessoas, para a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas. Desde já eu agradeço, peço a vocês que rezem muito por mim, para que Deus me dê coragem, vida e saúde para continuar esse trabalho. O inimigo ele faz de tudo para nos derrubar, faz tudo para a gente desistir, para a gente não querer continuar, mas vamos em frente. Com Deus a gente vai vencer, mesmo com todas as barreiras, os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus, mas vamos em frente, com as cruzes que nós carregamos no nosso dia a dia, Então, gente, vamos, eu peço a vocês que rezem muito para que esse canal possa continuar aí, se alguém estiver sendo beneficiado, a nossa intenção é essa, levar um pouco daquilo que a igreja aprendeu com Jesus Cristo. Tá bom, gente? Estamos no mês da Bíblia. Para nós católicos, o mês de setembro é o mês da Bíblia. Por quê? Porque o dia 30, o último dia de setembro, é dia de São Jerônimo, que foi chamado de doutor bíblico. Foi um grande teólogo, um dos maiores da igreja, e ele fez escavações, ele era arqueólogo, e ele fez escavações ali na Terra Santa, em Belém. Ele ficou a vida dele toda ali em Belém, e foi na época de São Jerônimo que a igreja pediu para São Jerônimo, o Papa da época, o Papa Dámaso, pediu para São Jerônimo fazer a tradução da Bíblia do hebraico, aramaico e o grego, que são as línguas que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então a igreja pediu para São Jerônimo fazer a tradução para o latim, que era a língua oficial da igreja, o que a igreja chama de Vulgata, que é usada até os dias de hoje. Foi uma tradução tão boa que São Jerônimo fez, que é a tradução oficial da Igreja Católica. Então, gente, eu quero colocar então alguns pontos sobre a palavra de Deus,
tá? Para a gente poder conversar um pouco, tá? É um dos nossos guias, né? É a palavra de Deus. A Igreja Católica, ela se baseia pela tradição e pela Bíblia, tá? Então, esse mês nós vamos então nos dedicar à palavra de Deus, ok? Veja, eu hoje quero falar um pouco sobre os gêneros literários da Bíblia, tá? Você sabe o que é um gênero literário? Para você entender a Bíblia, tá? Não é fácil, a Bíblia é um livro muito difícil de entender. O próprio Lutero reconheceu isso. O próprio Lutero, que falava que qualquer um podia interpretar a Bíblia, depois, no final da vida dele, ele chegou à conclusão que a Bíblia é um livro difícil. Por quê, gente? Foi escrito numa língua diferente da nossa, numa cultura diferente da nossa, um tempo diferente do nosso, uma moral diferente da nossa. Então, gente, não é fácil, tá, a gente ler, né, a palavra de Deus e interpretar. Por isso que a igreja tem que tomar o maior cuidado na hora de interpretar a Bíblia para não interpretar errado. Porque a própria palavra de Deus diz: quem interpreta a Bíblia errado, em vez de levar para o céu, pode levar para o inferno. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Quem interpreta a Bíblia errado pode alcançar a sua perdição ao invés de conseguir a sua salvação. Tá? Então, gente, temos que ter muito cuidado. Então, para a gente poder entender um pouco da Bíblia, a gente precisa entender como que a gente tem que voltar lá no agiógrafo. O que é o agiógrafo? O agiógrafo é o autor sagrado, aquele que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Por que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Tá? Porque Deus inspirou. Tá? Mas ela foi escrita pelo homem. A Bíblia, ela é igual Jesus Cristo. Ela tem a parte divina, que é a inspiração bíblica, mas também tem a parte humana. Tá? Então, os autores... Porque, gente, o que quer dizer a palavra Bíblia? Livros. É uma coleção de livros. São 73 livros, a Bíblia Católica. Né? Temos a Bíblia Católica, com 73 livros. Temos a Bíblia Protestante, que tem 66 livros, que eles tiraram 7. E tem a Bíblia Judaica, que só tem o Antigo Testamento. Tá? São as 3 religiões que usam a Bíblia. O catolicismo, o protestantismo e o judaísmo. Só que o judaísmo só tem o Antigo Testamento, eles não têm o Novo Testamento. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus Cristo como Deus. Então os judeus, eles não têm o Novo Testamento, a Bíblia judaica é somente o Antigo Testamento. Eles ainda esperam o Messias, só que o Messias já veio, que é Jesus, só que eles não aceitaram, ok? Então, gente, a Bíblia é uma coleção de livros, então ela foi escrita, não foi só por uma pessoa, tá? Então, aquele que escreveu a Bíblia é chamado de agiógrafo, autor sagrado, que foi inspirado pelo Espírito Santo na sua mente para escrever aquilo que Deus queria aquilo que Deus queria revelar. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque não é que Deus escreveu, Deus inspirou, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Não foi Deus que escreveu, o próprio Jesus não escreveu nada. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, não é? E aqueles que nem eram apóstolos. São Lucas, por exemplo, escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Não era nem apóstolo, era discípulo de São Paulo. O Antigo Testamento a gente nem sabe quem escreveu. Moisés pode ter escrito alguma coisa, Davi, Salomão, mas não, né? A gente não sabe quem escreveu todo o Antigo Testamento, a gente não sabe. Ok? O próprio Novo Testamento, por exemplo, a carta aos Hebreus, a gente não sabe. Antigamente a igreja acreditava que fosse São Paulo, ou um discípulo de São Paulo. Mas hoje a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas é um livro inspirado, está na Bíblia. Tá? Mas isso para nós não importa. Para nós o que importa é que é palavra de Deus. Mas por que é palavra de Deus? Porque Deus inspirou. Leia depois 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lá está bem claro. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para repreender, ensinar, exortar. Tá? Então ela é inspirada por Deus, é o Espírito Santo que inspirou o autor sagrado. Só que o autor sagrado, ele escreveu na linguagem dele.
Tá? Então, na cultura que ele tinha. Por isso que muitas vezes, principalmente, por exemplo, o Antigo Testamento, é totalmente diferente da nossa cultura de hoje. Então, para a gente ler o Antigo Testamento, a gente tem que voltar lá na mentalidade da época, senão a gente não vai entender nada. E a gente vai achar aquilo tudo um absurdo. Eu vejo muita gente falando isso, né? Mas como que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, que castiga, que pune, mas Deus não é amor? Deus é amor. Tá? Não é que Deus era severo, não é nada disso. É que Deus, né, entrava na cultura do povo. Gente, a pior coisa que tem é você entrar na cultura de um povo. Isso aí você vê fora da Bíblia, você vê. Só você vê lá a época dos povos bárbaros, né, dos maias, aqui próprio mesmo no México, os astecas, né, aqueles que faziam sacrifícios humanos. Como que é difícil você entrar na cultura de um povo para você poder redimir aquele povo. Aqui no México mesmo, na época, antes, por exemplo, de Nossa Senhora de Guadalupe aparecer, os índios eram canibais. Aqui no Brasil também os índios eram canibais. Quando o Brasil foi colonizado, descoberto em 1500, os índios aqui eram canibais. São José de Anchieta, quando chegou aqui, teve que converter os índios, teve que aprender a língua dos índios, tupi-guarani, para poder ensinar e batizar os índios, que eles eram canibais. Tá vendo? Então é muito difícil. Então o Antigo Testamento é a mesma coisa. Entendeu? Então, gente, mas o mais importante para nós, e isso que nós temos que entender. A palavra de Deus, nós temos que buscar a revelação. Aquilo que Deus quis revelar. Tá? Por isso que a gente não pode ficar preso na letra da Bíblia. Por isso que muita gente erra. É outro erro grave, que tem muito nas seitas. Por que tem muitas seitas hoje que usam a Bíblia? Por quê? Porque interpreta a Bíblia fundamentalista, ao pé da letra. Nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Nós temos que buscar a revelação. O que Deus quis revelar naquele contexto e naquele texto? Tá? Outra coisa, você não pode ler um versículo e tirar uma conclusão. Você tem que ler o contexto da passagem. Se você ler um versículo, você vai interpretar totalmente diferente. Então você tem que ler o contexto para ver o que Deus está querendo dizer para aquele momento ali, da história da salvação. Lembrando, gente, que a palavra de Deus, né, ela é para aquela época, é para hoje e é para amanhã. Tá? Então, por isso que nós temos que entender isso. Tem coisas que é só para aquela época, tem coisas que é para aquela época, é para hoje, tem coisas que é para aquela época, é para hoje e é para o futuro. Então, por isso que tem que ter discernimento. Por isso que não é fácil. Tá? Por isso que a gente tem que ter um curso. Por que a igreja pede para a gente fazer um curso bíblico? Por que eu estou oferecendo aí toda quarta-feira de graça um estudo bíblico? Tá? Por quê? Justamente para a gente não cair, né, no que a igreja chama de subjetivismo religioso, ou do fanatismo religioso. Eu pego a Bíblia, então vou ver o que Deus vai falar para mim hoje. Não é assim. Tá? Tem que ter... É igual eu vi a história uma vez de um padre contando, né, que a pessoa ficou, né, isso aí é fazer a Bíblia de amuleto, né? Vou ver qual a palavra de Deus para hoje. Aí abriu do suicídio de Judas, então vou lá me matar. Ou então naquela passagem que está lá no Evangelho, né? Se o teu olho te causa queda, corta. Aí foi lá e cortou o olho, né? Furou um olho. Então tem que ter cuidado, gente. Não é assim também. A Bíblia não é um amuleto. Tá? Então temos que ter cuidado também na hora de ler a palavra de Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra de Deus, tá? Ela atua. Tá? Ela não é uma palavra humana. Tá? Como ela é a palavra de Deus, ela age. Mas para ela agir, eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar nesta palavra. Mais do que acreditar, eu tenho que viver essa palavra. Porque acreditar, o demônio também acredita. Tá? Não basta só acreditar. Lembra que Jesus disse que a gente tem que praticar muito mais do que ouvir. Não adianta nada ouvir, entrar por um lado e sair pelo outro. Tá? Você tem que ouvir, mas você tem que praticar a palavra de Deus. Entendeu? Se você não pratica, não adianta nada.
Entendeu? Então, mas é palavra de Deus, é uma palavra viva, ok? Eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Depois você pode ler. Tá? Só que, veja, por que às vezes é difícil ler? A gente entender, por exemplo, um texto da Sagrada Escritura. Porque, como eu já falei, ela foi escrita dentro de um gênero literário. O que é um gênero literário? Tá? O gênero literário é como que o agiógrafo ele usou para nos transmitir aquela verdade religiosa por trás. Entendeu? Então eu quero colocar aqui, tá, alguns tipos, tá, de gêneros literários que tem na Bíblia. E aí a gente vai comentando e vai conversando para você ver como que é. São vários. Então você não pode interpretar um texto, um gênero literário, da mesma forma que você vai interpretar de um outro jeito. Quer ver? Você vai entender. Vamos lá. Alguns gêneros literários da Bíblia. Por exemplo, leis. Tá? Se você pegar, por exemplo, lá o Antigo Testamento, você vai ver que tem leis. Né? A lei disso, a lei daquilo. Né? Gente, os judeus eles tinham muitas leis. Tá? Então você vê lá, por exemplo, no livro do Levítico, do Êxodo, do Deuteronômio, várias leis, leis disso, leis daquilo. Então não é fácil interpretar, não é fácil a gente viver aquilo ali. Tem coisas, tem leis que era para aquela época, só para o povo judeu, tem leis que era para aquela época, é para a gente hoje, e também para os nossos, descendentes, vamos dizer assim. Mas não é fácil. Não é fácil a gente entender tudo isso. Tá? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você entender. Por exemplo, tinha no Antigo Testamento, não podia, por exemplo, os judeus, por exemplo, não podia comer carne de porco, por exemplo. Está lá na lei de Moisés. Não pode comer carne de porco. Para nós hoje já não tem problema. Porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Os judeus guardam o sábado, é a lei do sábado. Para nós já não é mais o sábado, é o domingo. Então tem muitas leis. No Antigo Testamento tinha a lei do divórcio. Jesus aboliu o divórcio. Não separe o homem que Deus uniu. Entendeu? Então tem muitas leis do Antigo Testamento que era para aquela época. Nós não podemos interpretar as leis do Antigo Testamento com a nossa mentalidade de hoje. Entendeu? Tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que para nós já não vale mais, Jesus já aboliu. Então, tem que ter, tá vendo? Então tem que ter um discernimento na hora de ler certas leis do Antigo Testamento. Genealogia. O que é genealogia? O povo judeu, ele gosta muito de genealogia. Fulano, filho de fulano, filho de Bertano, filho de Ciclano. Porque é a descendência deles, é o álbum de família deles. O próprio Jesus tem a genealogia dele lá, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 3. Por que tem diferença entre a genealogia de Mateus 1 e de Lucas 3? Se você ver, você vai ver a diferença. Qual a diferença? O Evangelho de São Mateus ele foi escrito para os judeus convertidos, né, ao cristianismo. Então ele começa lá em Abraão, porque Abraão é o pai do povo judeu. Agora, se você pegar o Evangelho de São Lucas, ele foi escrito para os pagãos convertidos ao cristianismo. Então, começa lá em Adão, que Adão é o pai de todos os povos. Entendeu? Então tem diferença. A genealogia de Mateus começa em Abraão, a genealogia de Lucas começa em Adão. Entendeu? Olha a diferença aí. Tá? Oráculos proféticos, profecias. Tem profecias do Antigo Testamento e tem profecias do Novo Testamento. Não é fácil de entender. Por exemplo, aquelas profecias do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. A igreja reconhece, não é fácil de entender. As profecias de Daniel, por exemplo, de Ezequiel, não é fácil. De Isaías, Jeremias, não é fácil. No Novo Testamento, o Apocalipse, que é um livro profético, dificílimo, é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Tá vendo? Então, você não pode interpretar uma lei do mesmo jeito que você interpreta uma profecia. É diferente.
Tem profecia que é para aquela época, tem profecia que é para nós hoje, tem profecia que é para o futuro. Entendeu? Então, não é fácil, tem que ter discernimento, tem que pedir a inspiração do Espírito Santo para poder entender tudo isso. Tá? Parábolas. Jesus contou muitas parábolas. O que é parábola? Parábola é uma história. A parábola do filho pródigo. O filho pródigo existiu? Não. É uma história. Mas o que? Por isso que eu falei, o que vale ali? É o ensino religioso. Gente, não existe coisa mais linda do que o filho pródigo. O ensinamento do filho pródigo. O perdão, a misericórdia. O filho somos nós, o filho rebelde somos nós. O pai é Deus, que espera que o filho volte. Jesus contou muitas parábolas, mas é uma história. Tá? Por exemplo, o livro de Jonas. É uma parábola. Jonas existiu? Não sabemos, provavelmente não. É uma parábola, é uma história. Tá? O próprio livro de Jó. Sabia que a gente não tem certeza se Jó existiu? Não temos comprovação científica que Jó existiu. Pode ser uma parábola. Mas o que importa, independente se ele existiu ou não, é a verdade religiosa que está por ali no livro. Então o livro de Jó é maravilhoso. Mostra o quê? O justo sofredor. Aquele que é justo que sofre. Entendeu? Então a Bíblia tem muitas parábolas, histórias, ok? Com ensinamento religioso. Tá? Tem, por exemplo, orações, né? A gente sabe disso, né? Aqueles personagens bíblicos que faziam oráculos a Deus, né? Orações a Deus. Tá? Temos sermões. Jesus fez muitos sermões. O sermão da montanha, o sermão do escatológico. Né? Jesus fez muitos sermões. Só você pegar ali o Evangelho de São Mateus, dos 4 evangelhos, você já vai ver que Jesus fez muitos sermões. Entendeu? Salmo. O que quer dizer a palavra salmo? Louvores. São 150 salmos na Bíblia. Não é? Por exemplo, tem um do gênero dificílimo. É o gênero apocalíptico. O Apocalipse é um gênero literário. Não é só o livro do Apocalipse, não. O livro de Daniel é apocalíptico. A maioria dos livros proféticos é apocalíptico. Isaías, né, Ezequiel, Joel. Tem muitos textos ali apocalípticos. É um gênero literário para falar de uma coisa que vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram, muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas vão acontecer. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. Por isso que não é fácil de interpretar. Tá? O Apocalipse, gente, é o gênero mais difícil de interpretação. Por quê? Ele traz muita simbologia, ele traz muitas figuras que não é fácil de você entender. Por exemplo, os números na Bíblia são simbólicos. O Apocalipse traz muitos números simbólicos. Por exemplo, 1000. O 1000 é simbólico. Você não pode interpretar ao pé da letra. 1000 anos. Você não pode interpretar 1000 anos ao pé da letra. Não pode. Vão se salvar 144 mil. Não é 144 mil matematicamente. Não pode interpretar ao pé da letra. Entendeu? Então tem que ter cuidado na hora de interpretar tudo isso. A besta, a fera, isso tudo, gente, isso tudo são símbolos. Tá? Por isso que é um gênero difícil. Quem que é a besta do Apocalipse? São os imperadores romanos. Mas por que São João chamava os imperadores de besta e não chamava na cara dura assim? Por quê? Porque senão ele morria. Falar mal do imperador na época era sentença de morte. Então, para não morrer, já que o imperador se julgava Deus, por isso que fala lá, a fera, a besta, adorar a imagem do imperador, é o quê? É porque eles se julgavam Deus. Então, se São João falasse abertamente, ele morria. Então, é onde que ele falava? A besta. Lá o número da besta. O que é o número da besta? Os 666. É César Nero. Primeiro imperador cristão que matou, inclusive, os próprios apóstolos. São Pedro, São Paulo. Não é?
Então, a palavra Nero, César Nero, em latim, dá 666. Tá? Isso aí, se Deus quiser, quando a gente for estudar Apocalipse, eu vou explicar melhor, você vai entender. Tá? Mas não tem nada a ver com o Papa, tem nada a ver com outras pessoas aí que são ditas. Não, é os imperadores romanos. Lembrando, gente, que São João escreveu o Apocalipse na época da perseguição romana, dos imperadores romanos. Entendeu? Por exemplo, tem relatos históricos, por exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia é um fato histórico. Entendeu? Então, ali sim, ali você pode interpretar o pé da letra quando Jesus fala: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí você tem que interpretar o pé da letra. Por quê? Porque ali é um fato histórico. Ali, realmente, Jesus celebrou ali com os discípulos a última ceia. Está lá o cenáculo até hoje lá, né, em ruínas, mas está lá. O cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia com os apóstolos. Então está lá. Tem mais, tá? Por exemplo, tem poesias, tem poemas, por exemplo, sermões, hinos litúrgicos, contos de amor, por exemplo, o livro de Cânticos. O livro de Cânticos é nessa época, é uma poesia, igual ele fala aqui, né, é um poema. Gente, o livro de Cânticos é maravilhoso, é um livro super espiritual. Os santos, né, o livro que os santos mais gostavam, os místicos, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, é o livro de Cânticos, porque usa, né, poema, né, vamos dizer assim, é poesia, é uma poesia, não é? A minha alma tem sede de vós, não é? Buscar o meu amado, né? Quando eu encontrar o meu amado, não é? Aquela coisa toda, é uma poesia, uma coisa linda, né? O amor é mais forte do que a morte, não é? As águas não poderão, né, afogar este amor, beija-me com os beijos de tua boca. Tem até uma linguagem até sexual. O livro de Cânticos, gente, ele é tão espiritual porque é a nossa alma com Deus. É a alma daquele que se entrega a Deus, né? Então, usa até porque Deus compara no Antigo Testamento o amor dele pelo povo de Israel com o amor de uma mulher pelo homem, de um homem pela uma mulher, até sexualmente. E a gente sabe que o sexo é a maior manifestação de amor que a gente pode manifestar para alguém. Então, usa até uma linguagem sexual mesmo. Tá? Se você ler o livro de Cânticos, você vai ver que usa até uma linguagem um pouco sexual. Entendeu? Então, mas é interessante. Tá? É interessante isso. E tem mais coisas, tá? Tem crônicas, né? Tem cartas. São Paulo mesmo escreveu, né, muitas cartas, né? No Novo Testamento a gente vê. Não é? Tem fábulas. Tá? Então, quer dizer, tem muito, olha só quantos gêneros literários tem na Bíblia. São muitos. Entendeu? Então, cada um você tem que ter um maior cuidado na hora de interpretar, para você não pegar um caminho errado. Tá? Por isso, gente, a importância da igreja. Então eu vou encerrar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, cuidado, a Bíblia é maravilhosa, é a palavra de Deus. Devemos ler a palavra? Devemos ler. Mas se você ficou com dúvida, começou a ler, eu estou com dúvida, não queira tirar dúvida sozinho. Busque a igreja, para que a igreja tire a sua dúvida. É isso que eu fiz. Por que eu sei um pouquinho? Eu não sei muito de Bíblia, mas eu sei um pouquinho. Por quê? Porque eu li, graças a Deus, mas as dúvidas que eu tinha eu não tirei sozinho. Eu busquei a igreja e busquei os livros. Procure ler bons livros que explicam melhor a Bíblia. Faça um estudo bíblico, um curso bíblico, como eu já falei. No nosso canal aí nós estamos oferecendo. Toda quarta-feira, estudo bíblico. Né? Todas as paróquias devia ter. Eu fiz aqui na Matriz São José da Avaí, eu fiz aqui, graças a Deus, também eu fiz 3 anos de teologia e fiz 2 anos e meio de curso bíblico. Só que aqui na Matriz, por exemplo, eles dão só curso do Novo Testamento, eles não dão do Antigo. Tá? Então, se você quiser estudar o Antigo Testamento, aí você precisa realmente, né, buscar um bom livro,
tá? Ou o nosso canal. A gente está oferecendo aí, tá, um estudo do Antigo Testamento, porque realmente não é muito fácil estudar o Antigo Testamento, é muito mais difícil, tá? Porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, tá? Outra coisa, o Antigo Testamento, gente, ele prepara o Novo, tá? Isso você tem que aprender. Quando você começa, eu quero começar a ler lá do Gênesis, a igreja diz que é bom você começar do Novo Testamento, mas se você quiser começar lá do Gênesis, tudo bem, não tem problema. Mas você tem que entender uma coisa, tá? Se você for começar lá do Gênesis, você tem que... O que você tem que entender? O Antigo Testamento, você tem que estudar à luz de Cristo. O que é o Antigo Testamento? Preparação para a chegada do Messias, Jesus Cristo. E o que é o Novo Testamento? Tá? O Novo Testamento é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. É o Messias que chega, tá? É os Evangelhos que contam a vida de Jesus, e depois de Atos dos Apóstolos para lá, é o quê? É o tempo da igreja. Atos dos Apóstolos podemos dizer que é o Evangelho da igreja, é o começo da igreja primitiva, tá? Com São Pedro e São Paulo, que vão para Roma. Tanto que você vê que termina Atos dos Apóstolos com São Pedro e São Paulo indo para Roma. E tem gente que fala que a igreja de Cristo não é romana. Claro que é. A igreja primitiva era romana, sim, senhor. Só você ver lá em Atos dos Apóstolos. Tá? E a prova científica que Pedro morreu em Roma, que o Vaticano foi construído em cima do túmulo dele. Está lá. Os ossos de Pedro lá. Todo mundo vê. Então, os Atos dos Apóstolos, podemos dizer que é o começo da igreja, e depois as cartas, né, de São Paulo até o Apocalipse, são as cartas dos apóstolos para as comunidades do primeiro século, e depois chegou até nós aqui. Graças a Deus, louvado seja Deus. Como os judeus não aceitaram a palavra de Deus, isso é um desígnio de Deus, eles não foram... então os judeus não aceitaram para poder os cristãos aceitar. Não, eles tiveram liberdade, eles não aceitaram porque não quiseram. Mas Deus aproveitou a incredulidade deles, está lá em Romanos capítulo 11, né? Deus aproveitou a incredulidade dos judeus, então a salvação chegou para os pagãos. Tá? Porque Israel era o povo escolhido lá do Antigo Testamento. Como eles não aceitaram o Messias, Jesus Cristo, então os pagãos, o evangelho chegou até aqueles que não eram judeus, e inclusive nós, chegou até... como diz a Bíblia, os confins da terra, os confins do universo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Para quê? Para que todos tivessem acesso à salvação em Jesus Cristo. Se a palavra de Deus, se a Bíblia não tivesse chegado para todos os povos, não teria salvação. Porque como é que a pessoa vai se salvar se nunca ouviu falar de Jesus? E outra coisa, Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado a todas as nações, todas as criaturas. Todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Não quer dizer que todos vão aceitar. Não é isso que eu estou dizendo. Tem uns que vão aceitar, outros não. Tanto que Jesus falou que vai separar o cabrito das ovelhas. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada para todos, para que ninguém tenha desculpa. Eu não ouvi a palavra de Deus. Tá? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, diz Atos dos Apóstolos. Então, para que ninguém tenha desculpa, então a palavra tem que ser pregada para todos. Depois que a palavra de Deus for pregada em todos os lugares, até os confins do mundo, aí Jesus vem. Tá? Então, gente, vamos rezar para que a santa palavra de Deus seja proclamada, vivida e amada como aquilo que realmente ela é. A nossa regra de fé, a nossa conduta, que a gente possa amar muito a santa palavra de Deus. Tá? Infelizmente, nós católicos ainda precisamos remar muito. Infelizmente, a gente está bem para trás dos nossos irmãos protestantes. Eles amam a Bíblia mesmo, porque eles só têm a Bíblia, Eles não têm mais nada, eles não têm a tradição, eles não têm o magistério. Então, como eles só têm a Bíblia, eles devoram a Bíblia. Mas, quer dizer, isso não quer dizer que nós católicos, hoje, graças a Deus, o pessoal está acordando. Tem muita gente aí, graças a Deus, depois do Concílio Vaticano II, muita gente, graças a Deus, voltou a ler
mais a palavra de Deus, voltou a estudar mais a palavra de Deus, os católicos, né? Nós vemos aí, graças a Deus, muitos católicos lendo e estudando a palavra de Deus. Então vamos incentivar, né? Vamos incentivar para que a gente possa, mas não basta só ler, temos que ler e viver a palavra de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.